Amados irmãos, ouvintes de Deus, um bom dia, que a graça do Senhor Jesus resplandeça em nossos corações. Eu, Iaco Antônio, agradeço a Deus pela oportunidade de estar no culto dessa igreja nesta manhã, para aqui falar das verdades e as grandezas de Deus, junto com os irmãos, poder compartilhar esta palavra maravilhosa, que vem do coração de Deus para os nossos corações. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6. Vamos ler o versículo 20. Para em seguida darmos continuidade a este texto, este início que Jesus inicia aquele sermão, a sua palavra ensinando o reino de Deus. E o tema que eu dei nesse texto foi o reino de Deus. Lucas 17, 20 diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. Lucas 17, 20 diz: Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhe: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Agora desocupe suas mãos, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Louvor e adoração. E nós temos um motivo para exaltar e glorificar esse Deus. Assim oremos, Pai amado e santo, Deus maravilhoso e fiel. E rendemos graças, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia nesta manhã. E podemos estar aqui, Senhor, em tua casa de oração, reunido para que aprendermos de ti a tua palavra. Esta palavra que nos ensina, esta palavra que nos traz, Senhor, entendimento, capacitação para que possamos ver, Deus, a cada dia andar na tua presença. Fazer aquilo que te aprove, aquilo que te agrade, porque só o Senhor é digno, só o Senhor é Ele que nos capacita, Ele que transforma, o poder da tua palavra é quem traz em nós o consolo e o refrigério. Meu Deus, assim, que o Senhor venha crescer em cada um de nós, que nós possamos diminuir, para poder andar na tua presença, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Queridos irmãos, amados, pedras que vivem, povo, propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. E é como eu gostaria nesta manhã que a igreja tivesse repletas de pessoas, de irmãos com o centro da palavra, poder nós crescermos, aprendermos. Nós ficamos tristes, todos nós que participamos do reino de Deus, ficamos tristes por não ver a igreja, as cadeiras vazias, não vemos as pessoas com sede da palavra de Deus, Nós vemos que o povo busca seus próprios interesses, mas quando se fala do reino de Deus, aparecem mil dificuldades, Não estou com sono, olha, trabalhei muito, estou cansado, mas quando é para o seu próprio ego, o seu próprio satisfazer, não tem cansaço, não tem, nada impede. Mas você fala para ele, Deus conhece, Deus sabe, realmente Deus sabe, Ele é bom, Ele conhece, todos os corações, desígnios dos nossos corações. Mas nós louvamos a Deus pelo Espírito Santo ter nos encorajado e nós podemos estar aqui na casa de oração, crescendo na graça do conhecimento do Senhor Jesus. Queridos, ele se fazendo uma pergunta: como você quer ser conhecido no reino de Deus? Como você quer ser conhecido no reino de Deus? Como um irmão, quando partir para a glória, qual é a imagem que fica de cada um de nós? O que nós plantamos, o que nós semeamos? Como é que ficamos conhecidos? Como um irmão que fervoroso da palavra, um irmão que era luz, que alguém queria se espelhar nele, ou como um irmão que ninguém quer ser? Disse: não, para ser igual àquele eu não quero ser, deixa eu assim mesmo. Será que é esta a imagem que nós queremos no reino de Deus? Será que foi essa imagem que Jesus passou no reino de Deus? Para o seu reino? Nós vemos que o povo imita todos os famosos, mas ninguém quer imitar Cristo. Jesus ensinou no seu reino nós sermos seus imitadores. Por isso que o Evangelho de Cristo foi ao contrário daqueles que ali ensinavam. Nos dias de hoje não é diferente. Esse ensino do Evangelho
diferente. Mas aqui nessa igreja, irmãos, nós ensinamos o Evangelho de Cristo Jesus. Nós ensinamos um Evangelho diferente. É por isso que muita gente não entende, diz aqui a palavra é boa, realmente é uma boa palavra, mas não entra no coração dele, porque ele está acostumado àquele ritmo diferente do ensino. Não se adequa à palavra de Deus. Tá? Então, eu escutei um homem dizer assim, não, eu tenho que ouvir a voz de Deus, ouvir aquilo que Cristo me ensinou. E Jesus aqui no livro nesse primeiro livro de Lucas, dá de início aqui o Sermão da Montanha, como relata o texto, ele dá de início aos ensinamentos do reino de Deus. Ele começa dizendo aos seus discípulos, aquela multidão que ali estava, em Lucas 6,17, ele dá início a esta palavra, esse ensino, ele diz a palavra de Deus. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão de povos, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom. Veja que ali Jesus foi atraído pela multidão, né? Para ouvir Jesus falar. Será que hoje o povo está voltado para ouvir a voz de Deus? Como estão com sede de ouvir a voz, a palavra de Deus? Ou então, quando assim você anuncia um cantor famoso e vai trazer para aquele local um pregador renomado de alguns países, é que a multidão vai, só saída mais pela fama. Jesus foi atraído pela fama ali naquela região, né? Mas a palavra atraiu também multidões. Irmãos, a palavra é muito importante, né? Glórias a Deus. Por isso nós temos ênfase à palavra de Deus. Então, o versículo 18 diz: que vieram para ouvirem e serem curados das suas enfermidades, tanto das suas enfermidades também aos atormentados por espírito imundos eram curados. Versículo 19. Todos da multidão procuravam tocá-lo, porque deles saía poder e curava a todos. Não é? Eles procuravam tocar em Jesus porque sabiam que tocasse em Jesus era curado das suas enfermidades, era curado das suas perturbações, né? Porque de Jesus saía a virtude. Irmão, de nós como cristãos servos do Deus vivo, que nós temos que sair virtude. Qual a virtude, irmão Antônio? A virtude da palavra de Deus. Em nossa boca tem que sair palavras de vidas, palavras de bênção, palavras de transformação. É para que possamos o quê? Para que possamos, através da palavra, pessoas que se encontram perturbadas serem libertas pelo poder da palavra de Deus saída da nossa boca. É isso que Jesus ensinava no seu reino. É isso que ele passava para os discípulos. Ele começa a relatar no versículo 20, ele diz, no 20 diz: então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhe: bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Glória a Deus. Mas, irmão Antônio, mas pobre significa o quê? Que a igreja faz um relato, tem que ser pobre, miserável, né? Não possuir nada na vida, ser pobre para poder herdar a salvação. Jesus não disse isso. Jesus se relata pobre, ele está se relatando a humildade de coração. É a pessoa ser humilde, não fazer daquilo que tem o seu Deus ou o seu eu, mas fazer de Jesus Cristo o seu espelho, fazer de Jesus o seu tesouro precioso. É isso que Jesus está querendo passar. Passa
aqui nesse texto para nós. Ele não está dizendo que para ter o reino de Deus tem que ser pobre, miserável. Não, Jesus não disse isso. Né? Apenas nós não fazer daquilo que Deus colocou em nossas mãos para nosso proveito, né? Para nós desfrutarmos de uma coisa melhor, porque ele diz que o Filho de Deus tem que comer o melhor dessa terra. Tá? Mas não podemos fazer daquilo o nosso Deus. Não. É por isso que ele diz que bem-aventurados são os pobres, porque deles são o reino de Deus. Ele está se referindo à humildade, a reconhecimento, a reconhecer que Deus é o nosso tudo, é o nosso tesouro, é o nosso bem maior, porque tudo pertence a Ele. No versículo 21 ele diz: bem-aventurados vós, os que agora tende fome, porque sereis fartos. E não como nos dias de hoje, trazendo para a era contemporânea, como tem gente com fome ainda da palavra de Deus. Porque não são ensinados, eu vejo pregadores renomados, líderes, não ensinam ao povo aquilo que é devido ensinar. Muitas vezes ele fala, mas tira tudo. Quando ameaçam, faz o povo debaixo de ameaça. Dizendo que tem um inimigo que eu tenho que brigar, que tem um inimigo que eu tenho que derrotar. Onde a Bíblia não diz isso, diz que Cristo na cruz do Calvário derrotou esse inimigo. Aleluia. Né? E que nós não temos que lutar com esse inimigo. Nós temos que lutar com nós mesmos, contra a carne e o sangue, porque o nosso inimigo é a nossa carne. E não alguma coisa que está nos ares que nós... E com isso traz o povo atormentado, não traz o povo no descanso da palavra de Deus. Sabe que Jesus, nesse sermão, Jesus não ensina isso aqui. Nós vemos Jesus ensinando, atemorizando o povo. Nós vemos Jesus trazendo palavras de descanso, palavras de confiança, trazendo que o povo cresça na sua palavra. Né? Aqui nós não enxergamos isso na Bíblia, esse inimigo que se fala tanto. E o povo não pode pegar um microfone que diz: olha, o inimigo impediu de eu chegar aqui, fez isso, fez aquilo. Gente, não existe isso, as circunstâncias existem, os problemas existem, a dificuldade acontece, mas não repasse para ninguém. É que surge no nosso dia a dia. Né? Eu passei a semana quase sem voz, e melhorar hoje. Se fosse ontem, ia dizer o quê? Aí dizia: não, então não existe isso, gente. É natural da vida que acontece. Aí, então Jesus aqui no sermão ensinando a palavra, não vejo Jesus ensinar a trazer o povo debaixo de medo. Não traz. Versículo 22 ele diz: bem-aventurados sois. Eu li o 21. E bem-aventurados vós os que agora tende fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque haveis de rir. Versículo 22. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiares, e quando vos expulsarem das suas companhias, vós injuriarem, rejeitarem o vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Queridos irmãos amados, eleitos de Deus, este Evangelho que nós anunciamos, o Evangelho da graça de Deus, é o Evangelho que Cristo anunciava. É um Evangelho que é contrário ao sistema que está aí nesse mundo. O povo não entende, está tão habituado ao ensino que está aí, que esse que nós anunciamos da graça de Deus, o povo não compreende. Fica assim: mas será que é verdade? Isso é verdade ou é heresia? Não, gente, nós anunciamos a verdade da graça de Deus. O Evangelho que traz, que não esconde nada. Não esconde. É transparente, é claro, é limpo. A graça de Deus não é pura, é limpa. Ou a pessoa é convertida ou não é. Aqui não esconde. Por quê? Porque
A graça, gente, é confissão. Não é oferecer alguma coisa. O Evangelho do Reino de Deus não é se justificar em alguma coisa, não. É confessar a Cristo. Aleluia. É a lei do amor que Jesus ensinava. Por isso que a graça é amor, é o contrário do que se ensina lá fora. Falam da graça. Desse jeito também se confunde, porque é alicerçado olhando para Jesus e fica confuso. Realmente, olha ali, prega a graça de Deus. Então você vai lá, tem campanhas, tem tudo aquilo que não está na Bíblia. Para que você apoie sua fé naquilo que é oferecido. E não na sua confissão de palavra a Deus. Irmão, Jesus sempre ensinou na sua palavra a nós confessarmos, a nós crermos. Ele nos chamou para ser crente na sua palavra. Ele nos chamou para ser crente. Crente, irmão, aquele que crê, ele disse, crê em mim, crê na minha palavra, crê no meu ensino, ser feliz, ser bem-aventurado. Ele nos ensinou e nos chamou para nós oferecermos alguma coisa em troca de sacrifício, não. Ele nos chamou para obedecer. Por isso que ele diz, bem-aventurados os pobres, porque Deus é o reino de Deus. Os humildes, os que praticam a lei do amor, os que são gratos a Deus. Irmão, nós às vezes somos tão ingratos ao Senhor. Vivemos num mundo perverso e mau, cheio de perversão. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Pai amoroso que cuida de nós. E nós às vezes nos esquecemos de agradecer. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele sabe da nossa fraqueza e ele testifica ao Senhor, orando por nós, e em gemido inexprimível, como diz a palavra de Deus. Ele que testifica junto ao nosso Pai. E Jesus aqui continua no seu relato, seu sermão, e diz aqui, versículo 23: regozijai-vos naquele dia e exaltai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam os seus pais com os profetas. E regozijai naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Então, irmão, não quer dizer galardão. Eu penso que lá no céu vai estar uma coroa da irmã da luz, uma coroa com as 50 estrelas para ela, porque, olha, a irmã da luz trabalhou muito, conquistou muita alma, então, cada culto que ela veio uma pedra que ela de ouro que ela colocou lá em sua coroa, está muito pesada a coroa dela, A coroa da irmã Sueli também está na metade, porque a irmã Sueli não vem nas quartas, então não tem as pedreiras lá, mas não tem. É assim que se diz, não se ensina aí, Mas Jesus disse que todos são iguais debaixo do sol. A salvação é igual. Quando fala do líder maior, mais renomado dessa terra, que foi escolhido por Deus, algo que senta no banco porteiro do templo é igual. O galardão é igual. Lá no céu é igual. Não tem diferença. No reino de Deus não tem diferença. Diferença tem entre os homens. Tem mais cobrança. Quanto mais Deus dá, mais cobra. Não pense que você vir aqui ao altar da igreja, a responsabilidade que você é cobrado é que você ficar sentado no banco lá ouvindo a palavra de Deus. A cobrança é maior. A cobrança do anjo da igreja, do pastor Edmilson, é maior. A Bíblia diz que ele dava conta das almas na prestação de conta a Deus. Se ensinou as suas verdades. Então, quanto mais é dado, vai ser cobrado. É como na área circular, não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Quanto mais o cargo mais alto, mais é cobrado. Mas
Mas galardão, irmãos, é conquistado aqui na face da terra. Não é? Nos céus, nós estamos no céu, sentados em regiões celestiais com Cristo Jesus. Então nós temos um galardão que é Cristo. Cristo é o nosso galardão. Tem galardão maior do que esse? Não tem. Não é? E temos o privilégio de ter Cristo como nosso Salvador, ter pago a nossa dívida. Não é? Nos fez reconhecer o reino de Deus, esse reino de amor, justiça e paz. Este é o reino de Deus. Amor, justiça e paz. O reino de Deus é isso. Não é? É por isso que tem transformação no reino de Deus. Nada pode transformar, mas o reino de Deus transforma. A palavra de Deus transforma. Pega um perdido, mais perdido que ninguém dá nada por ele, e transforma em joia rara, em joias preciosas. Porque ele toda a vida foi precioso aos olhos de Deus. Tá? Como a gente bem sabemos, que aqueles que Deus escolheu, ele não se perde. Tá? Aquele que foi dado a Jesus, ele não se perde. No dia certo, ele é acolhido à casa do Pai, para o servir, para o glorificar o seu nome, para o testemunhar. Né? Deus usa tudo para a honra e glória do seu nome. Então, olha, continuando aqui o relato do texto, no versículo 24 diz: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Eu estava falando de pobre, agora de rico. Tá? Ai de vós, mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vereis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vós provados, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Né? Jesus está falando o quê? Ele também se está se referindo ao povo de Jerusalém, né? Que se achavam fartos, se achavam conhecedor da palavra de Deus, se achavam que serviam a Deus. Né? Então Jesus chama eles de rico. Né? Chama eles de rico porque ele dizia que conhecia toda a lei, ele dizia que cumpriam a palavra de Deus. E dizia, eu sei a quem sirvo, mas será que eles sabiam? Estava falando com o próprio Deus. Jesus se referiu, chama ele de rico. Né? Enquanto aqueles que eram gentios, ele chamou de pobre, porque era humilde. Essa era a humildade. Ele chamou de pobre porque era humilde. Né? Enquanto esses aqui eram orgulhosos, e se achavam conhecidos. No dia de hoje não tem pessoas assim? Né? Não mudou, irmão, mudou a época, mudou a geração, mas continua, os mesmos povos continuam. Pessoas que se acham que só vai ser salvo aquela casa, aquela religião que eles defendem, aquele dogma que eles defendem, acham que salvo só é ali, só é aquele ali. Para você chegar ali tem que passar por aquele processo que eles ensinam. Não podemos ser salvos. Não, gente. Jesus vem buscar os fiéis da terra, o reino de Deus vem buscar os fiéis da terra. Os humildes, os que praticam o amor, os que depositam a sua confiança, a sua fé em Deus. Não é? E não é esse. Esses são os fartos, os ricos, que Jesus relata aqui nesse sermão. Jesus ensina aqui. Irmãos, é lindo demais a palavra de Deus. É por isso que nós aprendemos. Tá? E no versículo 27 ele diz, daqui da vingança, ele diz assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvem, amai-vos aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Veja só o recado de Deus para nós. Bendizeis aos que
vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. E ao que te bate numa face, oferece também a outra. E ao que tira a tua capa, deixa-o levar também a túnica. E dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entre em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles. Né? Irmãos, é a lei da semeadura. Aí o que nós fazemos, irmãos, nós recebemos. Ou mais cedo ou mais tarde recebemos a recompensa de Deus. Esse é o reino de Deus, é isso. E a gente dá sem olhar. Né? Eu conversava, foi segunda-feira passada, lá em Recife, com o dono de uma agência de veículo. Ele é cristão, a gente conversando, até a mãe a sogra da minha filha também, minha genro, minha esposa, estava tudo junto. E a esposa dele, e ele conversava, ele não afirmou dizer que era crente, não, mas ela disse que era, né? São cristãos. E a gente falava nessa questão da lei da semeadura, falava na lei do dar. Né? Ele disse, olha, é óbvio que se a gente dá sem olhar, a recompensa vem. Isso aí é óbvio, independente de ser crente ou não. Mas Jesus criou o homem, gente, para ser honesto. Você não criou o homem para ser desonesto, não. Tá? Independente de ser crente ou não, Deus criou o homem para ter caráter. Aí ele disse a mim, ele disse a gente o seguinte, disse, olha, isso aí é verdade. Isso aí é verdade porque ele disse que fez um voto a Deus para que concluísse 10 negócios de segunda a sexta-feira. Ele já ia no segundo negócio. Ele disse que alguém tinha pedido algo a ele, algo e ele disse que ia dar. Esse não falou nada, disse só para a gente, assim, mas que ele disse que ia doar. E ele disse que tinha conversado com Deus, que ia fazer 10 negócios, fazer 10 vendas de segunda a sexta. Ele disse que ia no segundo. Isso fez segunda-feira. Na segunda-feira ele fez 2 negócios. Então, ele disse, olha, isso aí é verdade, a lei da semeadura é verdade, gente. Ou mais cedo ou mais tarde você colhe aquilo que semeou e plantou. Quando a gente não espera, a gente é ajudado. Isso é óbvio. Independente de ser crente ou não. E Jesus relata isso no reino de Deus. Diz, quem bater em sua face, oferece a outra. Faz seu amigo, deixa que eu cuido. Eu cuido de vocês. Não vinga com a tua própria mão. Deixa que eu cuido. Eu sou o Senhor da sua vida. Eu que transformo o coração, eu que faço enxergar. Muitas vezes a pessoa percebe tanto aquele crente, aquele cristão, e de repente Deus muda o coração dele, tira as escamas dos olhos e diz, mas o que é que eu estou fazendo? Seguindo o homem de Deus? E Deus ali converte aquele coração. Então nós, irmãos, não devemos, isso nós escandalizarmos. Então, olha aí o crente. Irmão, nós somos provados. No reino de Deus, nós somos provados. As provações que é passada aí fora, estão passando de formas erradas. Porque para muitos aí a provação é que você está passando fome, está com enfermidade, está no leito. Não, as provações do reino de Deus não são essas, não. Todos nós somos provados todo dia, todo instante. Aleluia. Nós somos provados todo dia, todo instante. Nós vemos coisas que nós ficamos, isso são provações. O que o mundo oferece aí são provações. Nós somos provados no reino de Deus. Alguém diz assim, olha, o crente que não é provado, tem algo errado na vida dele. Não, gente, não. Nós somos provados. Preocupados, irmãos, com roupas, com aparência, não.
está preocupado com a alma, com o espírito. Não é? Aquele que nós vemos às vezes na sarjeta, não é? Às vezes é um escolhido de Deus, Deus pega ele e coloca em lugar de honra, sempre em lugar de rei. Não é? Nós andávamos perdidos no reino de Deus, nós fomos achados por Cristo. Hoje estamos no reino de Deus. Devemos praticar e anunciar o reino de Deus. Nós somos a luz deste mundo. Nós temos que brilhar. Não é? Porque se a gente não brilhar, quem é que vai se espelhar em quê? Eu conversava com o irmão essa semana e dizia, olha irmão, Jesus disse que nós temos que ser luz. Ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Sabe que somos falhos. Mas ele disse que nós temos que ser luz nesse mundo. Para quê? Para que aquele que não conhece a Cristo possa nos imitar. O povo imita um artista famoso, imita um jogador de futebol. Você diz que Neymar com aquele cabelo, todo mundo joga, começou a imitar o Neymar. Mas não quer imitar Cristo. Não quer imitar Cristo. O pior, gente, que até crente, irmãos, até crente, pessoas salvas em Jesus Cristo, vai também na influência do mundo. Imitar ídolo. Essa camisa aqui é da atriz fulana e tal. Não, gente, imita Cristo. Não imita Cristo no seu amor, na sinceridade. Ele disse, olha irmão, nós temos que ser pessoas que alguém possa nos imitar. Sabemos que somos falhos. Mas Paulo disse, sede meus imitadores como eu fui de Cristo Jesus. E Paulo, qual é a diferença de Paulo para nós? Paulo era um homem igual a nós, sujeito ao pecado. A nossa casa, a nossa família, alguém tem que nos imitar. Porque se ele nos imitar, ele vai adquirir o reino de Cristo para a sua casa. É por isso que Cristo nos chama para ser imitador. Paulo nos chama para ser imitador. E nós temos que ser, neste mundo, pessoas que o povo não conhece a Deus, possam nos imitar. Mas se eu for igual ao mundo, como é que alguém vai me imitar? Pessoas abrem a boca e dizem assim, eu quero ser crente como o irmão Adivaldo é. Quando eu for um crente, quero ser igual a ele. Por quê? Porque ela apresenta testemunho à luz. Mas se for como eu quero ser igual àquele, não. Para ser igual àquele, deixa eu como sou. Nós sabemos que convence, que transforma é o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, no reino de Deus, o nosso testemunho de vida vale mais do que 1000 palavras. Vale muito mais do que 1000 palavras. Só a nossa vida. Quando você vive, você tem testemunho, quando você busca em Deus a viver o testemunho de Cristo, quando você fala, o mais perverso debaixo da cabeça para ouvir você. Ele disse, não, ali eu escuto. Ali eu posso ouvir. Mas quando a gente não procuramos a viver, buscar o reino de Deus para a nossa vida, a viver este reino, ninguém quer ouvir. Diz para ser igual ao mundo, deixa o mundo. Então, irmãos, é esse o reino de Deus, é esta a palavra de Deus. E Tiago aqui ele diz muito bem para nós. Ele diz que nós não podemos fazer acepção, receber aqueles que batem a nossa porta. Se chega alguém aqui quando tem chegado à porta da nossa igreja, pessoas que falam, senta aqui. Ele, não, mas eu sente aqui. Às vezes não chega até desagradável, né, irmã Luiz? Mas está ali, ouve a palavra e vai embora, gente. Ele sabe o que é. De repente você tem um anjo de Deus, enviado por Deus, para nos provar. Quantos
eles chegavam aí, eles sentaram ali, eu queria sempre um ficava, minha filha, meu primo ali, eles ficaram, mas escutou a palavra e foi embora. Não é? É isso que Deus quer. E quando sai da base, igual você mora, vai com Cristo Jesus. E ele não sabe, de repente, pode ser um escolhido de Deus, e Deus transformar aquele homem. E quando nós chegarmos lá na glória e dizer assim, mas olha, eu bati na tua porta lá, que congregava lá, e tu não me abraçasse, não me recebesse, e aí? É isso que Tiago disse aqui. Nós devemos fazer a acepção de pessoas. Né? E como Deus não faz, nós sabemos que Ele não faz acepção de pessoas. Principalmente filho, já está determinado que é filho. Né? A Bíblia diz que tem filho e não filho. Nós sabemos que Deus faz de homem e desonra, isso aí nós sabemos. Né? Mas a acepção Deus não faz, porque o que Ele dá ao justo não é o ímpio. A chuva, o sol, a alimentação. Lá Ele dá a mesma coisa. Lá, embora que os filhos tenham uma diferença, que Ele diz que cuida com mais zelo, não deixa o devorador levar os bens do filho, aquele filho que é fiel, aquele filho que está buscando a presença de Deus. Tá? Enquanto o ladrão vem e rouba, leva, mas ele não deixa de dar. Tá? Ele não faz acepção dessa parte. Então, irmãos, é isso a palavra, é isso o reino de Deus. Aleluia, Deus seja louvado. O versículo, esse mesmo livro eu li, foi longo, portanto, glória a Deus, foi 2, 1 em diante que eu estava lendo. Portanto, 3. E se tratar de com diferença o que tem os trajes de luxo, ele lhe discerne, tu assenta-te aqui, ou em lugar de honra. Ele serve ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estado dos meus pés. Versículo 4 diz: não fazeis distinção entre vós mesmo, e não vos tornaste juízo, tomando de perverso pensamento. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para seres ricos em fé e herdeiro do reino que Ele prometeu aos que o amam. Né? Então o reino de Deus foi prometido a nós. Por isso nós temos que uma posse nesse reino de Deus. Nós reinamos em Cristo. Né? Por isso, coitado desse rótulo aí, reinando com Cristo. Porque nós já reinamos com Cristo nessa terra. Cristo é o nosso rei. Então, irmão, não se preocupe com crise, não se preocupe com tempestades. Não se preocupe com o reino de Deus, em agradar a Deus. Porque Ele prometeu que Ele nos ama. Sabemos que tem muitas pessoas ainda aí na sarjeta, perdida, que Deus quer resgatar por meio de nós. Tá? Mas o reino de Deus foi prometido a nós, aquele que Ele separou, que Ele escolheu. Ele escreveu o nome no livro da vida antes da fundação do mundo. Para no tempo determinado Ele trazer para o seu reino. O versículo 6 diz: entretanto vós outros não desprezastes o pobre, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Olha, veja só, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Se vós, contudo, observais a lei, regia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fizer acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo agindo
sendo erguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disser não adulterais, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulterais, porém, mata, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira proceder, como aquele que hão de ser julgado pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo, não é? Então nós triunfamos sobre o juízo porque nós vivemos o Evangelho da graça de Deus, não é? Esse é o Evangelho da graça, o Evangelho vivemos por consciência, por fé, sabemos que Cristo habita em nós, temos certeza, cremos na sua palavra, confessamos a sua palavra. Irmãos, este é o reino de Deus. É o reino de Deus, é possível de amor, paz e justiça. Não é? Assim falou o Espírito Santo de Deus na sua igreja nesta manhã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai amado,